Então, eu vou falar para vocês a aplicação da função de primeiro e de segundo grau na dosimetria biológica. Para aqueles que não sabem, não sei se eu já falei para vocês, eu trabalho com os efeitos biológicos que a radiação produz no corpo humano. E aí, o que é dosimetria biológica? Dosimetria biológica é utilizar o seu corpo, tá? Ou seja, algumas células que vão ser marcadas após a irradiação. Ou seja, quando a radiação interage com o nosso corpo, ela causa algumas marcas. E aí, através dessas marcas, a gente consegue mensurar o quanto de radiação você foi exposto, tá? E essa mensuração é utilizada através da função de primeiro e segundo grau. Beleza? E aí, vejam. A radiação, como eu falei, é um agente mutagênico, então ele causa alteração aí em praticamente tudo que ele interage. No nosso corpo não seria diferente. E aí a principal marcação que ele causa na nossa célula são as alterações cromossômicas. E aí as mais comuns é o dicêntrico, que é um cromossomo que apresenta 2 centrômeros. Todos os nossos cromossomos, os 46 cromossomos que estão dentro do núcleo de uma célula, eles só apresentam um centrômero. E o dicêntrico são 2. Tá? Tem 2 centrômeros. Mas como é que surge esse cromossomo desse jeito? No núcleo, quando a radiação ela interage, ela vai causar lesão em um cromossomo, ou seja, um cromossomo bonitinho vai ser lesado, e outro cromossomo bonitinho também vai ser lesado. E aí esses dois pedaços de cromossomo aqui, eles vão se unir. E aí ele forma um cromossomo, vai ter a união aqui dessa parte com essa parte. Vai ter a união desse cromossomo com o outro cromossomo. E aí, quando a gente manda fazer, né, faz a indução do ciclo celular, a gente vai ter a duplicação da fita de DNA e a gente vai ter um cromossomo, quando a gente visualiza na lâmina desse jeito. Essas duas outras partes aqui quebradas se unem também e formam um fragmento, que é um cromossomo sem centrômero. O anel é quando existe uma quebra no mesmo cromossomo. Então, eu tenho uma quebra aqui e uma quebra aqui. Essas duas partes se unem, formando um anel. E quando ele duplica, vai ter a duplicação do DNA. E essas duas áreas também se unem, formando um fragmento, tá? Existem vários marcadores celulares que podem indicar, né, o dano à radiação. Esse é um tipo, tá? E aí, através do laboratório, a gente consegue construir curvas de calibração. Essas curvas de calibração vão ajudar a gente a dar o diagnóstico, ou seja, o quanto de dose esse indivíduo foi exposto. Cada tipo de radiação tem uma curva diferente. Então, como eu falei para vocês, a curva é uma função, tá? A exposição de nêutron, essa curva, ela tem um sentido linear. Então, eu tenho aqui a dose, que é o eixo X de exposição, e aqui é o número ou a frequência de alterações cromossômicas no eixo Y. E aí, quanto mais dose, por exemplo, aqui é 1 e aqui é 2. Quanto maior a dose, maior é o nível de alteração, tá? Vai ser Y2. Quanto menor a dose, menor, certo? Será Y. E aí aqui, por exemplo, pode ser meio, ou seja, meia alteração por célula. Então, eu tenho 5, no caso aqui, 5 alterações a cada 10 células, por exemplo. E aqui pode ser a frequência de 1. Então, eu tenho uma alteração a cada célula que eu analiso, tá? E aí, nesse sentido, quanto maior a dose, maior a exposição. E aí, como eu falei, não para a biologia, não tem o sentido da curva, né, negativa. Mas essa linha, essa curva, ela vem para cá também.
certo? Mas não faz sentido, não existe uma exposição negativa. Ou ele foi exposto, ou ele não foi exposto. Ou ele sai zero, a dose dele, ou ele tem exposição, tá? Não tem sentido ele ser exposto a uma dose -1. Não faz, tá? Então, é sentido biológico que não existe. Isso para nêutron, para exposição particulada. Já para exposição com gama ou com raio-x, trocar aqui a cor, não é linear, é uma função quadrática, tá? E aí, quanto também a mesma coisa. Quanto maior a dose, maior o grau de exposição. Tá comparando a nêutron, que tem uma intensidade maior, ou seja, tem uma angulação maior, essas alterações são menores. Então, biologicamente falando, você ser exposto a uma radiação de nêutron é muito mais danoso do que você ser exposto a uma radiação de gama ou raio-x. E aí eu falo, né, brinco, que Hooke ele não deveria ter ficado verde, ele deveria ter ficado preto, torrado, porque de fato a radiação ela queima a pele da pessoa, então ela causa todo o processo de necrose celular, né? Acaba matando a célula mesmo. Então ele não era para ficar verde não, por conta da radiação gama, tá? Que ele foi, né, no filme aí ele foi exposto. E aí quando eu tenho essa curva, eu consigo fazer a estimativa de dose. Então chega para mim um paciente ou uma suspeita, um trabalhador que foi suspeito de ter tido exposição à radiação. E aí eu faço análise. E aí eu encontrei uma frequência de 0,7 alterações por célula. Então, quando eu tenho essa curva já estabelecida, o que eu faço é analisar a frequência, ou seja, descobrir quem é Y, venho aqui no gráfico, e aí a for nêutron, então, ele foi exposto a essa dose. Vamos supor que é 1,5. Ah, não, ele foi exposto a gama. Então, a dose dele é, sei lá, 3,5. Certo? Então, nesse sentido aqui, a gente dá esses valores de dose através de uma função. Como eu falei que aqui nêutron é linear, então y vai ser igual a A vezes x mais b. E para gama ou para raio-x, y vai ser igual a x ao quadrado mais bx mais c. A e B eu chamo coeficiente alfa, que é A, e B eu chamo coeficiente beta, mas é o coeficiente angular e o coeficiente linear, dá no mesmo, certo? E C aqui que é independente e B aqui que é independente. Qual é esse valor da curva? Existe, né, as alterações que eu falei, que são produzidas pela radiação, mas, de forma geral, existe o background, ou seja, existe o nível de alteração de fundo que é normal. Então, não precisa você ser exposto à radiação para apresentar dicêntrico. Você, por exemplo, a gente pode encontrar 1 ou 2 dicêntricos a cada 1.000 células. Isso é normal, isso não quer dizer que você vai ter problemas biológicos, nada. Por quê? A gente se expõe à poluição, a gente se expõe a medicamento, a gente usa, né, alimentos e fumos e bebidas que são tóxicas. E aí vai causar esse tipo de alteração, que é normal. O problema é quando passa desse número de alterações e aí dá uma indicação de que, de fato, o indivíduo foi exposto à radiação. Mas, se ele for um fumante, então ele vai ter um número de alterações muito maior, porque o fumo causa alteração no DNA, certo? Então, esse indivíduo ele não quer dizer que ele foi exposto à radiação, simplesmente porque ele fuma muito, então essas alterações já são constantes. E aí, por isso que ele aumenta a chance de desenvolver câncer, por conta desse fumo que vai colocando agentes tóxicos para dentro, e aí esses agentes tóxicos vão fazendo interação com o DNA. Certo? E aí, para a função de segundo grau, que é para a radiação de gama, por exemplo, a mesma coisa, isso aqui é uma parábola. Ela também segue para cá,
no eixo negativo, mas também não tem sentido, você não é exposto a doses negativas, tá? Então, todos esses lados aqui do eixo Y, do eixo X, que é negativo, e do Y, que também é negativo, para a gente não faz sentido. E ela é utilizada em que situações? Né? Exposição, que pode ser de grandes acidentes, como o acidente de Chernobyl, o último foi de Fukushima. No Brasil, o que teve maior repercussão, né, e tamanho foi do Césio 137, em Goiânia. Tá? Pode ser indústria, porque a indústria utiliza principalmente a indústria de frutas e verduras para exportação. Eles irradiam a fruta para eliminar os micro-organismos que estão em superfície, para exportar. Pode ser na medicina, tanto os profissionais técnicos de radiologia, como os médicos radiologistas e o paciente podem ser expostos a dose muito maior do que deveriam, tá? Devido a erro ou algum acidente que ocorreu na hora lá da execução tanto do tratamento de radioterapia como no diagnóstico. Você, por exemplo, utilizar o raio-x para fazer um raio-x de uma perna. Você pode botar uma dose aí muito maior do que deveria. E aí tem que fazer essa indicação, né? E aí, como eu falei, existe essa curva que a gente estabelece em laboratório. Então, como é que a gente faz em laboratório? Eu vou pegar amostras de indivíduo saudáveis, sem ser fumantes, certo? E vou expor esse sangue à radiação. Isso em laboratório. Fazer várias amostras, vou expor elas à radiação. E aí, vou fazendo análise. Essa aqui tem tantas alterações, essa aqui tem tantas, essa aqui tem tantas, essa aqui tem tantas. Então, em laboratório, a gente vai dizendo o quanto de alteração tem em relação a cada dose. Então, eu sei que 0,5 tem isso de alteração, 5 tem isso de alteração, 1 tem isso. Eita, era para ser mais retinho. Tem isso de alteração, tem isso de alteração, tá? Então, a gente vai dizendo qual é os valores de Y aqui, vai dando. E o computador, né, os sistemas que vão criando essa fórmula, tá? Então, depois que a gente faz essas análises, a gente vai para o sistema e aí o sistema vai dizer, ó, sua função é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ele que vai dizer para mim quem é A, quem é B e quem é C. Quando ele diz quem é A, quem é B, quem é C, eu sei como fazer a estimativa, porque eu descubro o y, jogo o valor de y para o lado, tá? E aí faço Bhaskara e vou descobrir qual é o valor de x. E aí lembra, x pode assumir um número negativo, e então esse número negativo eu corto da análise, eu só fico com o número positivo, tá? Por conta da sequência aí, da ordem da minha curva, que eu só fico do lado positivo dela. Então, eu digo, não precisa vocês saberem ao certo como monta-se essa curva. Porque a gente, como biólogo e biomédico, a gente faz a análise. Quem vai montar realmente a curva vai ser o computador, vai ser os sistemas, vai ser o que a gente tem de acesso, tá? Então, não precisa realmente saber exatamente a matemática, a gente precisa saber o conceito. Então, eu sei que é uma função de segundo grau, porque a gente vai estudando, né, a natureza da disciplina. Vai fazendo a análise e vai descobrindo a função. É a mesma coisa quando a gente vai fazer, por exemplo, a análise da planta, de crescimento da planta. Vocês, como biólogos, vocês vão ver o crescimento em relação aos dias. Então, você, a cada dia que passa, você vai acompanhando esse crescimento. Então, você vai fazer essa marcação, e aí, depois que você vai fazendo essa marcação, tá? Você vai estabelecer o gráfico, a curva. E aí, o sistema vai dizer para você, ó, sua função é y, ax mais b, porque ela é linear. Ou não, esse crescimento, ele é quadrático. Então, ele vai dizer que seu y é igual a x ao quadrado mais b, x mais c. No caso do coronavírus, não é uma função quadrática nem linear, é exponencial.
Então, ele sabe através... Como é que ele sabe que essa curva é exponencial? Porque ele vai fazendo a análise dos casos de infecção através dos dias que vão passando. Então, quando ele sabe disso, ele sabe que o modelo que melhor se adequou a esse conjunto de dados foi exponencial. Mas poderia ser linear, poderia ser quadrático, tá? O problema, nesse caso aqui, ele percebeu, né, os estatísticos perceberam que no caso da infecção é exponencial, porque uma pessoa passa para 6, passa para 8. Então, não é 1 para 1, nem 1 para 2, certo? Como seria quadrado. É sempre exponencial, ou seja, você está sempre fazendo de forma geométrica essa progressão. Então, um vai para outro, para outro, para outro, e por aí vai crescendo de forma muito rápida. E ele sabe disso porque ele vai fazendo análise. Ele vai coletando os dados, monta-se no sistema por exemplo, num sistema estatístico, e aí ela vai dizer, ó, esses teus dados eles se comportam mais para a função exponencial. Ah, não, esses teus dados funcionam mais para uma exposição linear, certo? Tem um comportamento mais linear. E aí, por isso que existe a estimativa, porque ele sabe que continuou, né, progressivo aqui. Então, ele sabe, ó, daqui a 10 dias vai acontecer isso de acordo com essa função. Ah, daqui a 20 dias vai acontecer isso. Então, ele prevê desse jeito. Essa previsão ele só faz através da função. Se ele não tivesse a função, ele não tinha como dizer o número de casos. E aí, quando vai passar do tempo, ele vai confirmando que essa função é verdadeira. Até chegar um tempo onde vai começar a cair o número de casos. E aí, essa função vai ter outro comportamento, tá? Porque aí as pessoas já vão estar infectadas mesmo e tudo mais. O problema do coronavírus é o fato da gente não ter o número total de pessoas examinadas, certo? Então, esse número de casos aí está subnotificado. Então, essa função, ela também não é 100% verdadeira, porque precisaria que todo mundo tivesse sido examinado para confirmar o número de casos. Mas, ainda assim, ela consegue ter uma boa previsão aí, no limite do erro, né, que existe das análises, tá? Essa questão é a distribuição, e aí a diferença entre radiação de alta LED e baixa LED, que radiação de baixa LED, ela interage pouco com o DNA, e radiação de alta LED, ou seja, a radiação como os nêutrons, elas vão interagindo cada vez mais. Por isso que eu falo que nêutron vai causar muito mais dano ao DNA do que uma radiação gama e uma radiação de raio-x, por exemplo. Tá? Aqui é a figura de como a radiação interage. Então, o fóton, ele interage de forma aleatória. Então, o raio-x, quando passa aqui, ele vai interagindo de forma aleatória e pode ser que ele nem interage, ele passa direto sem o organismo sentir, sem a célula sentir. Quando é alta dose, vai interagir mais. Quando é baixa dose, vai interagir muito menos. Vejam que esses pontinhos, que é o ponto de interação, ficam mais menores, né? Existem menos. Já a radiação de alta LED, como a particulada, que é a radiação alfa, ele não interage de forma aleatória, ele interage de forma conduzida. Porque na trajetória da partícula, que são representadas por essa seta, poxa, cadê meu mouse? Bem menino. Peraí. Travou aqui. Agora. Nessa região, tá? O direcionamento. Então, ele vai interagir na passagem da partícula. E aí, ele vai causando muito mais dano do que uma radiação que não é do fóton, tá? De radiação eletromagnética. Por aí vai, nesse sentido. E aqui são exemplos de várias curvas. E aí as curvas para neutro, a gente vê que tem um comportamento linear, como o gráfico está mostrando. Tá? Já as radiações como o raio-x e o cobalto, eles têm esse sentido mais aboloado aí, parece uma parábola, tá? Mas se a gente fosse olhar para o outro lado, eles também seguiriam. Mas, mais uma vez, o lado negativo, para a gente não faz sentido. E aqui é o exemplo
de 3 curvas que eu tenho lá no laboratório para raios gama, raios X e nêutrons. E aí a gente vê o comportamento que determinada radiação se comporta diferente, ou seja, tem uma frequência de alterações também diferentes, tá? Então isso é importante. Por exemplo, se eu encontrei, chegou um paciente e encontrei a frequência de 0,3 alterações, então venho aqui e descubro, no caso, se ele foi exposto à radiação de raio-x, qual é a dose. Nesse caso, se for uma radiação de gama, qual é a dose. E se for nêutron, qual é a dose, tá? Então, ele pode assumir 3 valores de dose diferentes com a mesma frequência. O que muda é que o tipo de alteração ou o tipo de radiação que ele foi exposto, que vai dar dose diferente. Então, por isso que precisa fazer em laboratório. E aqui está o estabelecimento das curvas, tá? Então, eu tenho o alfa, o A, eu tenho o B e tenho o C. Isso para a função, a curva, né, de raio-x. Aqui eu tenho A, outro valor de A, que é diferente desse aqui. Outro valor de B e outro valor de C. E aí a gente observa A, B e C, tá? Nesse caso aqui, para a função com a exposição à radiação gama. E para nêutron ele se comporta mais linear, então eu tenho A e tenho o B aqui, que no nosso caso a gente não chama de B, a gente chama de C, porque é o independente. Então aqui eu só tenho A e C. E ele é uma função linear, certo? Então aí é para vocês entenderem que existe de fato a aplicação, principalmente para vocês fazerem as pazes com as curvas e fazer as pazes com as funções. Porque é as funções que vão ajudar a gente a entender e a prever os fenômenos, tá? E é óbvio que a gente não precisa saber exatamente como faz, como constrói essas curvas. A gente tem que saber que existe uma relação entre o que a gente está analisando com o que a gente está, certo? Com a variável que a gente está querendo relacionar. No meu caso aqui é dose por alteração. Mas poderia ser dias por casos, né, de coronavírus. Poderia ser horas por crescimento, poderia ser N funções aí, N variáveis você relacionando, tá? Dentro da biologia. Dúvidas?